amém. Quantos estão felizes com Jesus? Com a família que tem? Com a igreja que tem? Com a liderança que tem? Eu não vou perguntar essa aí, não. Não pode diminuir muito, né, mãe? Se diminuir bastante, aí o cara sai decepcionado, então é melhor ficar cá. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, é uma alegria imensa. Eu quero compartilhar com você, antes de você ofertar, dizimar e ceiar conosco hoje à noite, nesses próximos 27 minutos e 40 segundos, uma palavra que Deus colocou em nosso coração. Não é para que a gente repartisse com os irmãos. Hoje pela manhã foi um tempo muito gracioso, mas um tempo também para vocês sair daqui pensando, não é? Sabe, há momentos em que Deus nos dá assim um caldo mais grosso, né? E tem sermão, tem palavras que você ministra, que você fala assim, meu Deus, não é? Isso aí, esse negócio foi meio pesado, né? Sabe aquele momento, você está saindo de um jejum, aliás, quantos jejuaram conosco hoje? Diga glória a Deus. Quem não jejuou, diga amém. Você ainda tem coragem de dizer amém? Misericórdia, irmão, pelo amor de Jesus. Quantos não receberam mensagem do líder dizendo que tinha jejum hoje de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde? Todo mundo recebeu, então, meu irmão, você não... Tem um que não recebeu? Esse a gente perdoa, o líder dele. Mas... Hoje nós entregamos, né, esse tempo que foi colocado, destinado para a nossa igreja, não é, de uma entrega profunda, não é, e mais sólida. Irmãos, há coisas na vida que não adianta você ficar só em casa, enchendo a barriga, comendo, assistindo televisão. Você tem que tirar um tempo para você parar, se refazer, refletir, deitar, pensar, dormir. Quantos estão entendendo? E o jejum, ele nos leva a tudo isso. Nós estamos passando uma fase na existência do nosso país, do nosso mundo, que nunca passamos, eu não vou dizer em outra história, porque já tiveram doenças e enfermidades piores do que a gente está atravessando, mas da nossa cidade, por exemplo, nosso país. Talvez nós nunca tivemos, eu não me lembro na história, uma fase como esta que a gente está vivendo. E há coisas que se vence por meio do jejum e da oração. Se você não aprender isso, irmãos, não é que isso é básico na vida cristã, tirar sempre um tempo para você estar apresentando a Deus, não é a sua vida, orando. Se você não entender esses princípios que Jesus ensinou, pastor, por que a gente faz isso? Não é por outra razão, foi porque Jesus ensinou. Eu não faço porque eu quero ser mais forte do que ninguém, eu não faço porque eu quero ganhar dinheiro, eu não faço porque eu quero ser... Não faço, eu faço porque Jesus ensinou, e isso vai redundar, com certeza, vai trazer à minha vida consequências. Estou sem retorno. Vai trazer à minha vida consequências boas, não é? Eu me lembro quando a gente estava num jejum, eu não canso de falar isso porque marcou muito a minha vida. Eu estava na casa, numa célula muito querida, e teve um líder nosso aqui, que ele chegou com um bolo de chocolate para mim, de cenoura com chocolate, e disse assim, olha, pastor, e naquele ano a gente estava 1 ano sem comer açúcar, 1 ano inteiro, né? E ele disse assim, olha, pastor, passou assim perto de mim e falou assim, o senhor nem pode, né? E eu, né? Realmente eu não posso, mas no final do ano, eu tenho certeza que eu vou estar rindo. Foi no outro dia, ele me encontrou aqui, falou assim, ó pastor, eu não vou dizer o nome dele, que é falta, né? Mas começa com a letra, não vou dizer não. Foi no outro dia, ele chegou para mim e disse assim, pastor, aquele jejum que o senhor falou, eu fiquei pensando, no final do ano também eu quero estar rindo, junto com o senhor. Eu entrei no mesmo jejum. Então, queridos, é o tempo que Deus nos dá para que a gente se refaça. Então, hoje foi o dia todo, do nascer do sol ao pôr do sol, não é? Essa casa esteve jejuando e orando, né, irmãos? Muitos irmãos nas suas casas, estava calor, estava tudo, mas, né, a grande maior parte esteve lá, se entregando aos pés de Jesus. Por quê? Porque eu quero vencer no Senhor. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero experimentar aquilo que Deus tem para a minha casa. Obrigado. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para derramar. Quantos querem isso também dentro da sua casa, na sua vida?
Então, chegou um ponto que Jesus disse assim, olha, os fariseus questionaram os apóstolos, por que eles comem sem lavar as mãos e por que eles não jejuam? E Jesus disse assim, não tem como o cara jejuar no meio de uma festa. Eu sou o noivo, eles estão aqui comigo no meio de uma festa, mas haverão dias em que eles jejumarão. E os dias são esses. Depois que ele saiu, nós estamos aqui, meu amigo, não é pela graça de Deus, e a gente precisa aprender isso. Então, esses desafios que são postados para você, não é para te autoflagelar, muito pelo contrário, né? Você tem que acordar o dia, tomar banho, se arrumar, se perfumar, ir para a igreja, buscar Deus com mais intensidade, que ninguém nem saiba disso, mas é o dia em que você se entrega ao Senhor. Até a medicina hoje está dizendo, aliás, hoje não, já saiu há muito tempo atrás, teve um médico que ganhou o prêmio Nobel, não é, de medicina, porque ele provou que quando o corpo fica sem comer, as células, elas entram num processo de autofagia, si mesmo, fagia, come. Elas comem as outras células que, inclusive, estão doentes. Elas engolem as outras células. Ele canta sobre o pecado, se verso, Deus abençoe. O corpo se refaz. O corpo se refaz. Hoje, muitos de vocês aqui estão aí fitness, vai ao médico, o médico está passando, sabe o que para a gente? Ou para vocês? Jejum. Jejum. Quantos já ouviram essa palavra de algum médico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O médico está passando jejum. O cara não ouve o pastor, tem que ouvir o médico. O pastor está falando, mas para ele às vezes é uma afronta. Nossa, vou para a igreja, o cara manda a gente jejum. Sai com raiva. Aí vai o médico, você tem que jejuar, seu boca grande. O médico mandando jejuar. A gente faz um acompanhamento, eu e a pastora Anualda, que o cara vai envelhecendo, começa a aparecer as coisas. Aí, para não aparecer antecipadamente, a gente faz o acompanhamento. Sabe o que o cara foi falar para nós? O médico, vocês têm que começar 2 vezes por semana, jejuar, 3 vezes tomando café, água e chá. Ué, doutor, mas por quê? Não, porque isso é bom para o corpo, já está comprovado pela ciência, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, esse cara não sabe nossa caminhada na fé, não é? Falar isso para Anualda, a mulher jejum mais. Falei assim, o que está errado? Jejuando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é bom para nós. Então eu quero te despertar isso, mas eu não quero falar sobre jejum hoje à noite. Eu quero falar sobre as perguntas de Deus para os nossos corações. E hoje eu quero ler com você alguns versículos do livro de Malaquias. É um livrinho que tem 2 páginas, 2 páginas, mas é um dos mais poderosos que há na Bíblia Sagrada. 2 páginas e um pouquinho. É um dos mais poderosos. Ele é considerado um profeta menor, porque a escrita dele, não é porque ele era de baixa estatura, mas porque a escrita dele fora pouquinho. Então, os estudiosos classificam como um dos profetas menores. Diz assim, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, 7, depois capítulo 1, os irmãos vão me acompanhando aí em cima, versículo 10, depois capítulo 2, versículo 10, 14, depois capítulo 3, então eu vou ler rapidinho alguns textos, e eu quero que vocês se atenham a isso. Malaquias 1, versículo 6, ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou... O que está escrito ali? Mas é porque essa versão, bota a corrigida, querido. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. No versículo agora 10, quem há também entre vós que feche a porta e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oração, que era uma espécie de oferta.
Agora, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. No versículo seguinte diz, no versículo 16 diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, porque guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor em vossas palavras e ainda dizeis, em quem enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Agora no capítulo 3, no versículo 7 e 8, diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não vos guardastes, tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias, no Velho Testamento, a tradução da palavra, do nome dele, Malaquias, significa mensageiro. Significa o quê? Mensageiro. E ele foi um profeta de Deus, que marcou a sua geração, não apenas ele, mas ele foi contemporâneo de um outro grande homem chamado Neemias, de um outro grande homem chamado Esdras. Um reedificou quando voltaram do exílio babilônico, 70 anos escravo na mão da Babilônia, e quando eles voltaram, um construiu o muro, Neemias, e outro encontrou o livro da lei do Senhor, as escritas de Moisés, jogadas lá num canto, e ele achou aquilo e ele trouxe reavivamento por meio da leitura da palavra, de modo que os homens ficavam, quando ele estava lendo a palavra, de manhã até, meu amigo, até o final da tarde, ouvindo em pé, homens, mulheres e crianças, e não se arredavam dali enquanto ele lia a lei. Então ele trouxe a restauração do conhecimento da palavra de Deus. Mas aparece nesse mesmo cenário, esse homem aqui de Deus chamado Malaquias. A palavra dele, profética, é semelhante à palavra profética, inclusive de Miqueias, se assemelha a Zacarias, e também um pouco do que Neemias fala, porque eles estavam ali beirando a convivência um do outro. Malaquias, ele pega o povo mais ou menos assim, irmãos, escravos, 70 anos, voltando para Jerusalém, o muro reedificado, o templo já também erigido, os sacerdotes dentro do templo, uns levitas, oficiando a Deus os sacrifícios, a leitura da palavra de Deus lá em evidência, mas ele descobre algo que é fundamental na vida de qualquer um de nós, e que não, fundamental no aspecto de que não se deve ter, não é fundamental porque é essencial, perdão. Ele descobriu algo na vida da nação e no meio dos sacerdotes que não se deveria ter. Ele encontra um grupo de sacerdotes e de um povo cínico. Sabe o que é um cinismo? Cinismo é aquele camarada que está na sua frente, que vai assim. Aí você fala, nossa, esse cara me ama. Quando você vira as costas, você enfia a faca. Dissimulado, hipócrita. Ele encontra naquele momento alguém dessa, sabe, cínico, é como aquelas mulheres que encontram a outra vestida nossa, como você está linda. Quando a bichinha vira as costas que sai, a outra fala, esse vestido está feio pra caramba. Eu não é fulano. Ah, o outro é mesmo. Eu também achei, não combinou nada. Ele
encontra um povo vivendo esse momento de cinismo, questionador com relação à justiça de Deus, e ele encontra, acima de tudo, uma apostasia enorme. O que é apostasia, irmãos? Eram pessoas que estavam no templo, na casa de Deus, mas desviadas. Apostatar é o mesmo que desviar da fé. Ele encontra esses três tipos de gente lá dentro. E aí a Bíblia fala que o Malaquias começa a profetizar. Escute bem para você não perder isso, porque isso tem que ver conosco hoje. Tem que ver com Malaquias. E ele começa a profetizar. Segundo alguns estudiosos, como Donald Champs, que é da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz que Malaquias saía pelas ruas de Jerusalém gritando. Entrava no átrio, não dentro do lugar santo, mas ele entrava no átrio do templo, que era uma espécie assim de alpendre do lado de fora, gritando. E o que ele fazia para chamar a atenção da pregação? Ele usava perguntas retóricas, que Paulo utiliza inclusive em Romanos. O que é uma pergunta retórica? Ele fazia a pergunta e ele mesmo dava a resposta em nome do Senhor. De modo que o livro de Malaquias, ele é fantástico, irmãos, é lindo. Porque ele rebenta com a gente por meio de perguntas. Uma coisa é eu chegar para você e dizer assim, olha, você precisa se converter porque você é hipócrita. A pessoa muitas vezes, já se não tiver um coração bem maduro, o que é que ele já fala? Nossa, esse pastor feriu minha alma, minha integridade, me chamou de hipócrita. Às vezes é hipócrita, mas não aceita. Me chamou de moleque, e é moleque ao extremo, mas não aceita, e gera uma ferida maior do mundo. Malaquias, sabedor disso, ele falou o seguinte, eu vou pregar a palavra por meio de perguntas retóricas, e ele enche o povo de perguntas. Só no livro de Malaquias tem 23 perguntas, 10 elas arrebentam com qualquer um de nós. Agora, a minha pergunta para você é, por que será que Deus usa perguntas? Por que será que Jesus usou perguntas? Por que será que Malaquias usou perguntas inspirado pelo Espírito Santo? Sabe por quê? Eu acredito, não é piamente, de que o mundo não é construído de respostas. Às vezes você gosta muito da resposta, mas o mundo não é construído, o mundo é feito por perguntas. Se não fossem perguntas criadas e nascidas no coração dos homens, eles não teriam descobrido, como queira você, o que hoje nós entendemos como mundo. Você sabia disso? Se não fosse por meio de perguntas, nós não teríamos chegado à lâmpada incandescente. Se não fosse por meio de perguntas, a gente não teria construído uma embarcação para andar sobre as águas, navegar sobre as águas. Se não fosse por meio de perguntas, como que nós podemos fazer isso? Não se estava correndo atrás da cura da Covid-19. Então o mundo ele é construído, e diz os filósofos que ele não existiria se não tivessem perguntas. E eu creio que isso nasceu no coração de Deus, irmãos. Quando Deus nos faz pergunta, Ele está querendo fazer alguma coisa conosco, Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo nos destravar, para a gente viver o melhor. Lembra-se de Marcos 10, versículo 51? Ele chega e pergunta para alguém que estava sofrendo e necessitado, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que o homem queria? Claro que ele sabia, mas quando ele fez a pergunta, ele estava destravando o cara daquela vida velha que ele estava vivendo. O que queres que eu te faça? Mulher, por que choras? Lembra lá de João, quando Maria Madalena corre para junto do sepulcro do Senhor, e ela chegou lá, ficou olhando, e viu só a pedra vazia, lá onde estava o corpo de Jesus, mas ela encontrou dois homens, um sentado onde era a cabeça e outro os pés, dois anjos, e eles perguntam para ela, mulher, por que tu choras? Eles podiam ter dito, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, mas ele queria destravar a vida dela. Ele queria destravar o caminhar dela, o pensamento dela acerca do que Jesus havia ensinado para ela a vida inteira ali, enquanto durou na terra. Por que tu choras, mulher? E ela disse, meu Senhor, estava aqui. Então, ela olha para trás, ela vê Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Ela falou, é você que é o jardineiro aqui do cemitério? Fala para mim, onde está ele? Às vezes nós estamos vivendo um sofrimento e uma angústia tão grande que nós não entendemos as perguntas de Deus para nós. A gente não consegue entender nem quem é Jesus, nem o que é palavra de Deus. A gente não consegue, parece que cega e fica surdo e mudo e doido e seja lá o que for ao mesmo tempo.
foi obrigado Jesus dizer para ela de novo: mulher, por que tu choras? Eu estou atrás de Jesus, é você que é o jardineiro, fala para mim, cadê Jesus? E Jesus destravando a vida dela. Cara, eu expulsei 7 demônios dessa infeliz, mas eu preciso destravar a vida dela por meio de uma pergunta: por que tu choras? Há momentos na vida que eu não tenho que chorar, meu amigo, eu tenho que me posicionar, me levantar. Eu já preciso acreditar naquilo que Jesus pregou e me ensinou. Ele disse que ia ressuscitar, ela não tinha que estar mais chorando. Ele já tinha dito: eu vou ressuscitar o 3º dia. E de repente Jesus fala: ô Maria, ô Madalena, não é? Sou eu. E aí, meu amigo, o sofrimento e a alegria foi grande. Vai e diz para os apóstolos. Quando Deus nos faz perguntas, na verdade Ele quer nos destravar de alguma coisa. Quando Deus nos faz perguntas, Ele tem um propósito de nos chamar ao arrependimento. E eu vou falar de 4 perguntinhas aqui de Malaquias, que vai levar você ao arrependimento hoje à noite. Adão, onde estás que não responde? Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, Deus queria tão somente que Adão se humilhasse e se colocasse em arrependimento. Hoje é noite de ceia. Você chegou aqui carregado de vários pecados. Ainda mais você que não jejuou hoje. Já é o primeiro pecado. O pastor disse e o cara não jejuou. Saiu daqui dizendo que... Adão, onde estás? Ele queria chamar Adão ao arrependimento, é ou não é? Mas ele pôs a culpa na mulher e saiu fora. Foi a mulher que tu me deste. Até hoje tem muito homem dizendo isso aí. Por que você não está vindo para os cultos? Não, é porque a mulher está lá, não sei o quê. E por que você quer? Não, é porque a mulher disse. É porque eu vou... Irmão, por isso que é Outubro Rosa. Nós vamos ministrar para elas mesmo. Às vezes elas fazem dos homens homens. Às vezes a pastora Ronaldo vem falar comigo de alguns erros que eu cometi. Ó, tu tem que me ajudar e me dar a oportunidade de errar, porque é errando que eu vou aprender. Hã? O Senhor nos faz pergunta para quê? Com o propósito de nos fazê-lo conhecer. Quem diz os homens que eu sou? E todo mundo, um diz que é o profeta, outro diz que é uma coisa, outro diz que é outra, não é? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Filho do Deus vivo. Ele nos faz perguntas para nos despertar o amor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas de verdade? Eu te amo. Irmãos, como é que eu provo para uma pessoa que eu amo? Como é que eu provo para alguém que eu amo? Por meio de ações. As palavras são fáceis de dizer, mas quando eu digo eu amo, qual é a sua ação agora? Inclusive diante do sofrimento, porque a gente lembra lá de 1 Coríntios 13, que diz que o amor tudo sofre. Tem gente que na primeira lutinha já vira as costas e te abandona. Que amor é esse? Na primeira guerrinha já quer separar. Na primeira dificuldadezinha, já abandona a célula, igreja, todo mundo e vai embora. Eu vou abrir a minha. Como dizia minha santa avó, que diabo de amor é esse? Olindina Angelina da Conceição. Filósofa, que ela era a maior teóloga de todos os tempos. O moleque teimava, ela já pegava logo uma lata, metia na cabeça, pá, cumprindo provérbios. Envolvendo. Deus nos faz pergunta com a finalidade da gente conhecê-lo mais, irmãos. Inclusive com relação ao nosso amor, tu me amas. Para nos despertar, ver o que Ele tem nos dado e nos capacitado para viver aquilo que Ele tem para nós. Êxodo capítulo 4, versículo 2, Moisés disse assim: olha, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei. E Deus olha para ele, Deus não falou para ele: eu vou te dar um poder extraordinário. Você vai andar a partir de hoje, Moisés, e vai descer um anjo ao seu lado, e você vai ver como a sua vida vai mudar. A partir de hoje, a sua vida vai ser cheia de dinheiro, você vai arrebentar a boca do balão, você vai, o melhor carro aqui do Egito vai ser seu, os cavalos. Então, Deus falou isso para ele? Deus chegou e disse assim: o que você tem na mão, meu amigo? Que o milagre acontece a partir daquilo que eu tenho em mim e na minha mão. Se você não tem nada, inclusive para dar, vai ser em cima do nada, tu vai viver no nada. Moisés olha e disse: eu tenho uma vara, é com essa varinha aí, joga ela no chão. Jogou, virou cobra, pega. Mas Senhor, pegou, virou a vara. Moisés, com esse cajado, eu vou te fazer libertar o meu povo.
Por que será que Deus fez pergunta para ele? O que tu tens na mão? Deus não podia já ter dito para ele? Eu vou fazer, cara, vai lá que eu faço tudo. Mas Deus não faz isso. Deus nos enche de perguntas, porque o mundo se move não com respostas, meu amigo, mas o mundo se move com perguntas. A sua cabeça vai sair daqui hoje lembrando das perguntas de Malaquias. Agora, a gente gosta de dar respostas evasivas para Deus, é ou não é? Ai, Senhor, o Senhor não sabe do meu coração. É a dor que eu tenho, é o sofrimento que eu carrego, é a vida que eu vivo, é o local onde eu moro, é a empresa que eu tenho, é o concurso que não chega, é um emprego que está ruim, é a Covid, o senhor sabe, agora é Covid vai lá dentro da casa do peão, chega pelo entregador de pizza, com maior alegria, uma pizzazona gostosa, maravilhosa, ele ainda fala, tem ketchup? Tem, ainda pega o sachê que veio pegado na mão de 57 pessoas, e aí põe na boca, joga em cima e come. Aí o cara fala, vai para a igreja. Não, eu tenho medo de pegar Covid. A Covid, aí pegar. Ai, meu amigo, você não tem que ter medo, não. Ele vai te pegar onde você estiver. O pastor está me amaldiçoando, eu estou te despertando. Porque a gente gosta de dar respostas evasivas para Deus. Adão disse, foi a mulher que tu me destes. Por que ele não assumiu a culpa? Por que ele não disse que era ele? Por que ele não se colocou de pé? Por que ele... Então, Malaquias, ele faz 23 perguntas e ele traz a resposta como se Deus não, Deus falando ao povo e trazendo a resposta. A primeira pergunta que eu acho importante hoje à noite falarmos é essa. Deus fala, vocês estão me desprezando. E o povo olha para Deus e diz, em que te desprezamos? O mundo vivendo, caindo em pedaços. Eram os sacerdotes comendo o dízimo do povo, sem poder naquele período, entregando para os levitas, fazer o que tinha que fazer. Era o povo oferecendo oferta que não valia nada, porque na época, Levíticos 22 dizia assim, quando tu fores ofertar, você precisa pegar o que é de mais perfeito. Então, no teu rebanho, você escolhe lá um cabrito de 1 ano, não podia ter manchas, não podia ser cego, não podia ter um braço quebrado, uma perninha quebrada, tinha que ser perfeito. E ele entregava aquilo como oferta a Deus na mão do sacerdote. Sabe o que é que eles estavam fazendo aqui? Escolhe o pior aí, mulher, vamos levar, tem que levar é a oferta, pega o pior. Aí pegava o que era manco. Chegava lá e dizia, não, a mesa do senhor é uma mesa impura, vocês estão fazendo, pega isso aí mesmo. Quando Deus arrochou o povo por meio de Malaquias, o povo disse, em que nós te desprezamos? Olha a resposta evasiva. Em que nós te desprezamos? Aí Deus disse para eles, vocês me desprezam quando vocês ofertam ou trazem uma oferenda defeituosa e impura. Escute isso, irmãos. Vocês me desprezam quando vocês me ofertam, trazem uma oferenda no meu altar, a mesa do meu altar, impura e imunda. Sabe o que era imundo? Era um animal que não era consagrado pela lei. Por exemplo, eles não poderiam levar um porco, como Etíoco Epifânio fez no século IV a.C. Ele entrou no templo, pegou um porco e sacrificou em cima da mesa de Deus, profanou o templo. Aquilo para Deus era o fim. Deus chega para eles e fala, pega essa oferta que você está trazendo e leva lá para o teu príncipe. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, não me traga também, porque isso é desprezo. Se a gente for aplicar para nós hoje, a gente não traz cabrito aqui na frente. A gente não traz animais para ser degolado e os sacerdotes sacrificar. Primeiro porque não existe mais sacerdote como no Velho Testamento. Quem é o sacerdote dessa igreja aqui? Quem é? Vocês estão comigo? Onde é que vocês estão? Vamos falar com o pessoal de casa. Quem é o sacerdote da igreja de Jesus hoje? Quem é? Isso aí, irmão, está certo. É você. Muito bem. Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, nação santa no Senhor. Quem é o sacerdote no dia de hoje? Eu. Quem? Eu! Hoje você não tem um direito de chegar e falar, é você, pastor, se vira com Deus. Não, meu amigo, porque você também é considerado sacerdote. Você sabia disso? As mulheres também são consideradas sacerdotisas. Você sabia disso?
Então, quando Malaquias está pregando aqui, descendo o bambu no sacerdote, ele está falando com quem? Com eu, fala com eu. Se quiser usar a conjugação Zé, fala comigo. Eu, tu, tu, como é que é? Ti, contigo. Eu, mi, comigo. Pronome oblíquo, é comigo. Está dando para você entender isso que eu estou dizendo, sim ou não? Em que nós desprezamos, hoje nós somos os sacerdotes e nós oferendamos diante de um altar que se chama nossa vida diante do Senhor. Como é que ela está? Será que você não despreza a Deus com a tua vida? Será que você não despreza o Senhor lá no teu ambiente de trabalho? Será que você não despreza a Deus dentro do ônibus, onde você anda? Será que a oferta que você oferece a Deus, não é? Inclusive Romanos 12:1 manda que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo e ofertemos a Deus um culto racional. Será que o que nós estamos ofertando a Deus não é impuro e imundo? Será que a gente não faz isso com desgosto? Será que a gente não faz isso da pior forma? Às vezes no ambiente de culto está acontecendo um mover, a palavra que é o mais sagrado em todo esse momento, chama-se ministração da palavra de Deus. Às vezes eu encontro pessoas acessando o WhatsApp, o Facebook, conversando com alguém que tem nada a ver na hora que ele está ouvindo. Será que isso não é desprezar a Deus? Será que na hora de ficar de pé e o cara fica sentado não é desprezar a Deus? Será que você faria a mesma coisa que você faz aqui dentro, se você estivesse visitando o presidente Bolsonaro? E quem é que está aqui? É muito maior do que bilhões de Bolsonaros. Será que você não despreza a Deus quando você realmente vem trazer uma oferta? E isso é a menor parte que eu estou falando hoje à noite. Porque Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. Mas será que na hora que você abre a carteira, você encontra lá e pega a piorzinha, em vez de pegar o lobo-guará? Pega a tartaruga reta, toda esbagaçada, remendada com durex, e coloca lá. Sabe como é que eu vejo o caráter na vida de uma pessoa? Da forma como ela oferta a Deus. Eu digo caráter espiritual. Às vezes uns ofertam, isso é o mínimo, irmão, isso é o mínimo. Pega o dinheiro, é toda massa, joga lá dentro. Vai, menino, vai, menino. Será como que nós estamos vivendo? Em que nós te desprezamos? A Bíblia diz, João 3,19, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz. O que você tem amado, amigo? A Bíblia diz, não é, que aquele que ama o mundo, que se torna amigo do mundo, já se constituiu inimigo de Deus. Não adianta, irmãos, aí tem um bocado de gente falando só mentira para você não está aqui para ouvir mentiras. Ou tu és, ou não é. Ou você é, ou você não é, pessoal. Será quando nós desprezamos a Deus? Quando nós retiramos a honra que é do Senhor? Será que quando a gente reclama da vida que tem, a gente não está desprezando a Deus? Será que quando a gente despreza o ganho que chega aos nossos bolsos, a gente não está desprezando a Deus, por pouco que seja? Será que a gente não vive reclamando daquilo que somos? Deixa eu te contar uma coisa, meu amigo, quanto mais você reclama daquilo que você tem e você é, mais você terá e você será. Porque reclamar é clamar de novo. E você terá e será aquilo que você vai estar clamando todo dia, que você é e que você tem, ou que você não é e o que você não tem. Está faltando dinheiro, essa merda de vida, a vida que eu tenho, não tem dinheiro, não tem, em vez de agradecer pelo que se tem. Se está reclamando que não tem, é o que você vai ter. Adão e Eva estavam num jardim que tinham todo tipo de árvores, inclusive ninguém fala, mas no centro daquele jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida, frondosa, linda, maravilhosa. E tinha uma outra árvorezinha, velho, fajuta lá no escanteio lá do campo de futebol. De repente, aquilo que estava no escanteio passou a ser maior do que aquilo que estava no centro. Porque às vezes nós valoramos mais o que não temos e o que não tem se torna muito maior do que aquilo que temos. Tem um mito chamado o mito da grama mais verde. O cara olha para a mulher do lado e diz, nossa, essa mulher é top demais. Queria tanto que minha mulher fosse parecida, pelo menos com ela.
Vai casar, vai casar com ela lá para tu ver. Esses dias eu estava entrando lá na minha casa, e tem o nosso vizinho muito querido nosso, ele sempre fica por ali. Não posso falar o que falei de manhã, porque... Mas quando eu estava entrando, ele disse assim: pastor, vida boa, hein? Só passeando. Porque ele me via entrando e saindo, todos os dias é assim. Lá sai logo cedo, sai, entra, vai, sobe, vai, trabalha, volta, vai com canto, não sei o que, tal. De noite, está chegando para encerrar o expediente. Para 1h30 está dormindo. Aí, numa dessas andanças e entradas e saídas, quando eu estava entrando, o portão abrindo para eu entrar, ele disse isso: pastor, vida boa, hein? Só passeando, hein? Aí eu falei, sabe o que para ele? Vida boa é sempre a do vizinho. Você não quer vir ficar na minha pele, né? Vem para cá, vem para o meu lugar. E deixa eu ir para o teu aí. Sentado. Deu vontade de falar isso, mas eu não falei. Eu só falei essa primeira parte. Vida boa é do vizinho. Tá sentado a tarde toda, sem camisa, no meio da rua. Eu não posso ter esse estilo de vida. Um cigarrinho no dedo. Cadeirinha de balanço. Mas a vida boa sabe de quem é? Do vizinho. Tem um mito da grama mais verde, meu amigo. O cara olha para o que o outro tem e diz: se eu tivesse, eu seria feliz. Vai ter o que o outro tem. Vai ter. O cara fala: nossa, eu queria ser filho do pastor Marco. Vem para ser. Aí você faz uma consultoria primeiro com esses aqui, mais velho, mais novo, para ver como é que é a linha de doutrina do peão, desde pequenininho. Os psicólogos que eles têm que frequentar. Entendeu? Mas o cara só quer ver a vida boa. Só quando o moleque está, nossa, o filho do pastor, olha, é uma benção, viaja. Tem Wi-Fi grátis, cama, comida, roupa lavada, dorme, acorda. Hein? Sapato, roupa, amor, sensibilidade, carinho, atenção, santificação, glorificação, igreja, carro para andar, viagem. Mas ninguém fala da hora da doutrina. Na hora de tomar a lição, na hora de sentar com um camarada para ver se fez a tarefa, na hora que a casa cai sobre a cabeça e não tem ninguém para livrar o peão. Sua mãe gritando do lado de fora, intervindo. A nora que chega de hora por outra e diz que você... Irmão, quantos estão entendendo o mistério? Malaquias chega e diz: vocês me desprezam. E a gente olha para Deus e diz: em que desprezamos o Senhor? A segunda pergunta, para eu andar mais rápido, diz que, Malaquias 1,7, que nós profanamos o nome do Senhor. E eles perguntam: em que nós te profanamos? Aí Deus diz: quando tornam aquilo que é sagrado em algo vil. A sua vida, meu amigo, é sagrado, é sagrada. Você nunca pode fazer da sua vida algo vil. Tem pastor ensinando aí as ovelhas beberem cachaça, dizendo que não tem nada a ver, se drogarem, dizendo que não tem nada a ver. Está aí, tem um bocado aí de fuleira aí. E as igrejas até que enchem, só não enchem com santidade como essa aqui. Eles só não ensinam para o povo que o corpo é templo do Espírito Santo e que Deus vai trazer juízo àqueles que destroem o seu corpo. Eles não ensinam isso para o povo. Em que nós te profanamos? Eu profano a Deus quando eu torno aquilo que é sagrado em algo que é vil, podre. Eu profano a Deus quando eu pego o nome de Deus e eu brinco com o nome de Deus. Qual é o segundo mandamento, irmãos? Qual é o segundo mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você não pode brincar com o nome de Deus. Nós profanamos o que é sagrado quando nós tornamos o pecado parte da nossa vida.
Nós profanamos o que é sagrado quando nós tomamos a ceia sem discernir. Se fosse, na hora que você for tomar a ceia, lembrar, meu amigo, de algo que você deixou de precisar fazer, você tem que ir logo lá e reconciliar antes de tomar. Porque aquele que come e bebe o pão e o cálice sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para si condenação. Você chegou hoje à noite aqui, ou está brigado com a sua mulher, pede logo perdão. Mulher, você está brigado com o marido, pede logo perdão. Tem um pichincói com, seja lá quem for, vai lá e se retrata, porque se você comer sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, você está comendo condenação naquele grande dia, não vai achar que você vai entrar não, meu amigo, que não entra. Ninguém está ensinando isso mais para o cara. 1 Coríntios 5, 7, 8 diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe o que ele está dizendo? Se você tiver que oferecer a Deus, não profane nem se profane. Ofereça a Deus algo em cima da sinceridade e da verdade, e não com fermento. Quantos aqui já fizeram bolo ou pão em casa? Levanta a mão assim. Eu nunca fiz, mas o seu processo. Se você não colocar o fermento dentro do bolo ou do pão, o que é que acontece? Mas foi padeiro, né? Já foi padeiro. O que é que acontece se você não colocar o fermento? O bolo fica solado, feio. Eu como. Eu não tenho miséria não, eu como. Mas o bolo fica feio. Quando você põe o fermento, o bolo incha. Ele cresce. Irmão, fica bonito. Todo mundo é atraído por aquele bolo. Mas dentro ele fica todo fofo, oco. Já notou isso? Mas é assim que se faz. O pão do mesmo modo. Aquele pão de sal que você come, se você não colocar o fermento, na hora que você levar ele para o forno, ele vira um torrão desse tamanho assim. Quando põe o fermento, fica o pãozão grande. Aí você pega, parte, cai aquele monte, e passa manteiga. Ai, e é bom com tudo, com ovo, com queijo. Ai, mas ele está cheio de fermento. Se não pôr fermento, vira um pedaço de pau. Você come o pão sem fermento, é chamado pão asmo. Sabe o que é que Malaquias está ensinando para nós? A tua vida não precisa ter fermento. Você não precisa mostrar quem você não é. Você não precisa ser quem você não foi chamado para ser. Você não precisa justificar nada para ninguém. Ouça e viva o bem que Deus tem para você, mas saiba de algo, seja sincero. Não ande com o coração cheio de maldade. Tem gente que foi chamado para ser, sei lá o quê. Mano, cheio de perversidade, malícia, maldade. Então Malaquias chega para nós e diz, em que te profanamos? Nós não te profanamos. Profana sim. Na hora da palavra, sai. Já notou? Que num momento de ministração como esse, é o momento em que as bexigas baixas mais agem. Acho que não tem nem a formiga não, é um formigueiro. Isso é profanação. O cara sai, despreza, vai lá para fora conversar, vai procurar fazer não sei o quê, vai se distrair. Essa é a hora de você parar e dizer, Senhor, eu que sou um profano, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo impuro, tenha misericórdia de mim, Senhor, diante do teu altar. Malaquias faz uma terceira e quarta pergunta, eu quero encerrar, dizendo, em que Deus fala, tornem-se para mim. E eles dizem, Malaquias 3,7, em que tornarei para vós? Sabe o que é tornar para Deus? É se arrepender e voltar para o Senhor, e se consertar com Deus, e se arrepender diante do Senhor, e dizer, o que eu fiz não quero fazer mais, eu quero viver uma vida santa, reta, diante do Senhor. Deus está te dando a oportunidade hoje de se refazer, meu irmão. Mas sabe o que é que o povo lá de Malaquias dizia? Em que nós tornaremos a ti? Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Atos 3, 19 e 21, arrependam-se e voltem para Deus. Zacarias 1,3, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. E por último, como eles já estão pondo ali, é a última pergunta, e essa mexe demais com a gente, porque você quer conhecer um homem? Mexa no bolso dele. Deus chega por meio de Malaquias e ele faz a pergunta, vocês estão me roubando? E eles, em que te roubamos? Aí Malaquias desce o bambu, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Roubará, pois, o homem a Deus? Aí Malaquias diz, roubará. De que modo?
por meio dos dízimos e das ofertas alçadas. Quando eles deixavam de contribuir, de levar o que era de Deus, na verdade estava agindo egoisticamente. Deixa eu te contar algo aqui rapidinho sobre dízimo e oferta, que a palavra não é sobre isso, é para te despertar a ouvir as perguntas de Deus. Mas nesse caso, quando nós não entregamos aquilo que é de Deus, na verdade nós agimos egoisticamente. Sabe o que é que o dízimo ensina muito para nós? Disciplina e um coração quebrantado para que a gente não viva egoisticamente. Quem é cheio de egoísmo, ele não consegue contribuir com dízimo e oferta, porque em primeiro lugar é a vida dele que é importante. Mas deixa eu te contar uma coisa, o que você é, o que você tem, tudo vem do Senhor. Na verdade, eu e você não temos nada. O que nós temos de verdade é a responsabilidade de administrar aquilo que Ele nos dá. E Ele tão somente chega para nós e diz: devolva um pouco daquilo que eu tenho dado para você. Eles não faziam mais isso. E há muitos também que não fazem hoje, com diversas desculpas. E ainda pergunta para Deus: em que nós te roubamos? Hoje, muita gente critica o dízimo e a oferta. E fala mal disso demais. Inclusive tem palavras e palavras na internet, no YouTube. Tem muita gente que o pai dele é o YouTube. Até na hora da morte eu acho que ele deve buscar o YouTube para enterrá-lo. E pesquisa demais sobre isso. E estuda. E fala. E fala. Mas sabe por quê? Não é porque a pessoa quer dar mais. Ela não quer dar nada. Não é porque a pessoa não tem. Talvez é porque não pode. Não é porque a pessoa não quer, é porque o diabo tem roubado e tem entrado na vida e feito uma bagaceira nessa área financeira. Irmãos, isso é muito sério. A forma de nós abrirmos as portas dos nossos negócios, das nossas finanças, não tem outro caminho. E eu preciso ensinar isso para você, não é porque eu trabalho, a pastora trabalha, nós, todos os obreiros aqui, todo mundo corre atrás das suas vidas, mas é um princípio que abre portas nos céus, na terra e no teu coração, na tua vida, de prosperidade e de bênção. Pastor, no Novo Testamento tem experiências como esta, tem muito mais forte. Em Atos dos Apóstolos, a igreja, elas não davam dízimo, elas entregavam tudo nos pés dos apóstolos. Inclusive, Atos 5, quando Ananias e Safira vêm entregar e escondem uma parte, eles morrem no altar, porque eles mentiram ao Espírito Santo, não foi ao apóstolo Pedro. Então eu quero te ensinar algo, não se deixe enganar por essas doutrinas mentirosas. Não se deixe, 2 Coríntios capítulo 9, 8 e 9, vai dizer que tudo que nós fizermos nesse aspecto tem que ser feito com amor. A nossa oferta tem que ser feita em amor, porque Deus ama o que dá com alegria. Quantos estão me entendendo e podem dizer amém por isso? Esses dias eu recebi um e-mail de alguém que dizia assim: eu quero perguntar, de repente a pessoa está até me assistindo e é bom ela ouvir isso. Eu quero perguntar se a nova aliança, ela vive o Velho ou o Novo Testamento? Aí eu já entendi o mistério. Eu fui e respondi, dizendo: o que é viver o Velho e o Novo Testamento? Se você me falar, eu posso lhe responder com mais propriedade. Mas, se você não me falar, me sugere a crer que você está perguntando sobre a questão do dízimo em Malaquias. O dízimo não foi dado apenas com a lei de Moisés, o dízimo foi dado antes de Moisés nem sonhar em nascer, com Abraão. O dízimo não é do tempo da lei, é do tempo da graça. O dízimo é refletido no Novo Testamento, inclusive no ministério de Jesus, onde mulheres sustentavam a vida dele com as suas contribuições. Essa Maria Madalena que eu citei agora, ela ofertava muito mais do que dízimo na vida de Jesus para poder sustentar o seu ministério. Então é bíblico. Agora hoje a gente vive uma depravação, a gente vive sacerdotes como Malaquias que rebenta com tudo, que explora o povo, que tripudia as pessoas. A gente vive. Eu não posso dizer que isso é verdade, isso não é mentira, é verdade. Mas não é porque uns fazem que a gente precisa podar e engolir a verdade precisa ser dita. E a gente precisa viver essa verdade. E eu preciso continuar dizendo para você, em que nós roubamos a Deus, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sabe, hoje à noite eu quero que você pense sobre essas 4 coisas. Em que nós desprezamos a Deus? Em que nós profanamos ao Senhor? Em que nós havemos de tornar a Deus? Ele nos chama essa noite para nos voltar a Ele.
em que nós estamos roubando a Deus com aquilo que é dele e não nosso. O nosso fôlego de vida é dele, a nossa vida é dele, os nossos filhos são dele, não é nossa casa dele. Tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Quantos podem dizer amém por isso? Então, essa noite, busque um concerto com Deus, meu amigo, meu irmão. Igreja de Jesus, busque algo para que você possa viver de verdade no Senhor. Malaquias 3:1 diz: busque o concerto, busque a aliança, e assim vocês me encontrarão. Vamos ficar de pé para a gente orar? Põe sua mão assim, ó. No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida lançar um desafio a você se tornar a Ele. Tem alguém aqui essa noite que deseja reconciliar com Deus ou entregar a sua vida ao Senhor? Faz um sinal com a mão assim bem alto, dizendo: eu quero, eu preciso, eu necessito voltar, eu preciso. Levanta sua mão bem alta, eu preciso te ver. Tem alguém em cima, do lado do Ricardo. Acho que o Ricardo pode ajudar aí a Priscila a orar. Tem alguém aqui embaixo que quer entregar a sua vida para Jesus? Faz um sinal assim com a mão: eu quero orar com você. Isso, coloca a mão nela aí. Está entregando a vida dela para Jesus. Quero desafiar todo crente, todo homem, toda mulher que aqui está a se voltar a Deus, a pedir perdão, a refazer a sua vida, a olhar a sua aliança com Deus. Não é com o homem, não é comigo, é sua vida e sua aliança com Ele. Eu quero te desafiar isso essa noite. Talvez você esteja dizendo assim: eu preciso pedir perdão, pastor. Eu estou tropeçando em muitas coisas. Peça agora, essa é a hora. Eu preciso me refazer no meu relacionamento. Refaça agora. Eu preciso me reerguer. Se reerga agora. A voz da igreja. Vai chegar a hora, meu amigo. Vai chegar o momento.
acontecendo aqui hoje? Ele está nos chamando. Ele está nos chamando a nos tornarmos para Ele. Não é nos tornarmos para ninguém. Você não vem para cá porque eu estou aqui. Quem sou eu? Você vem para cá porque Ele está aqui nesse lugar. Nós não vivemos mais em tempo de estrelismo, irmão. Não tem mais esse tempo. Não tem banda, não tem ministério top, não existe pastor, não existe mais isso. Acabou. Tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. Hoje Ele está te chamando a voltar-se para Ele. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Ele está te chamando a voltar para Ele. Talvez você ouviu essa palavra e você disse, não, foi pesada para mim demais. Outros estão dizendo, não, eu precisava ouvir. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, você pudesse pedir perdão a Ele por todas as coisas que você percebe que precisa ser refeita em tua vida. Peça perdão agora. Peça perdão a Ele agora por todas as coisas. Por todas as coisas. De repente você está olhando aqui dizendo, eu me encontro como um grande desprezador do nome do Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu não vou mais te desprezar. Eu não quero mais te envergonhar. Eu não quero desprezar aquilo que é teu em minha vida. Eu não quero desprezar aquilo que o Senhor está fazendo. Cruzando os braços, ficando cabisbaixo, apático, Pai. Então essa noite pega esse pão e faz um compromisso com Ele. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos refazermos todas as vezes que nós nos encontramos contigo. Eu quero te honrar por esta noite, por esta casa. Eu quero te honrar por tua presença, Senhor, sempre nesse lugar. Eu quero te honrar por este momento. Eu quero te honrar por tua glória revelada. Em nome de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, disse o Senhor. Participa do corpo agora. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice em suas mãos. Levanta assim seu cálice, sacerdote de Deus. Sacerdotisa. E ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deixa eu te contar, Jesus voltará. E essa é a nossa esperança, Ele vai voltar. Eu tenho uma aliança contigo. Se for o casal aí, dá um beijinho aí, ó. Nós temos uma aliança. Como igreja também nós temos uma aliança. Ó, como igreja nós temos uma aliança. Glória a Deus. Nós temos uma aliança também, como igreja, como pastores, como homens e mulheres que caminhamos juntos. É ou não é? Participa agora todos do cálice em nome de Jesus. Porque me
Nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem nos chamado a despertar em nossa consciência, Pai, em nossos corações, Pai. Que nós possamos nos voltar, Senhor, para essas verdades, para essas perguntas, Pai, que foram hoje plantadas em nossos corações. Que as respostas, Senhor, de cada um venham ser respostas, Pai, positivas ao Teu falar, ao Teu agir. Porque nós entendemos, Pai, que assim como a vida de Malaquias, um dos últimos profetas, Pai, para alcançar a vida de muitos, e hoje, Pai, eles alcançam a nossa realidade, Ele alcança a nossa vida, Pai, para que nós não venhamos mais profanar os Teus templos, que são os nossos corações, para que a Tua igreja hoje não venha mais roubar o Senhor, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai, mas que nós venhamos ofertar, Senhor, a nossa vida em sacrifício vivo. Querido, que hoje você saia daqui dizendo sim para todas essas respostas, para que você venha dedicar a sua vida, para que você venha dedicar o seu coração, para que você venha sair daqui hoje vibrando no Senhor, cheio do poder e da autoridade, e se colocando de pé e reconhecendo quem você é em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus venha te fortalecer e te fazer marchar, caminhar, te fazer estar no Senhor, firme no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer 2 momentos. Vai ter a apresentação das crianças, mas eu quero profetizar sobre a tua oferta, sobre o teu dízimo também. Coloca isso na sua mão com alegria. Aí em cima também, se prepara, todos os irmãos. Eu quero abençoar a tua vida financeira. E a gente vai apresentar, eu acho que um bebê pode vir para cá logo. Ajuda a subir ali, por favor. E a gente vai encerrar com essa alegria. Irmãos, os cultos de quinta-feira são os cultos proféticos. Estão top demais. Dá uma bênção. Não falte. Pai, nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, as finanças de cada um deles. Que nós não carreguemos esse título que Malaquias profetizou, não. Mas carreguemos um título de pessoas generosas, homens e mulheres, que te amam, que amam a tua obra, que contribuem pelo amor, pela verdade da tua graça, do teu evangelho. Eu quero abençoar os negócios, projetos e sonhos, em o nome de Jesus de Nazaré. Diga amém. Tem maquininha aqui do lado também, está ali com o menino, o irmão ali, o Alisson. Pode se assentar, vem ofertar quem vier. Nós vamos apresentar esses bebês lindos. Nossa, tem um aqui, 2. O que é isso? Que bom, hein? Nós estamos aqui para apresentar o Pietro Miguel. O homem tem nome de arcanjo, meu amigo. Você pode estender sua mão para cá. Pai, nós abençoamos o Pietro Miguel. Que sobre ele haja a mesma unção de se levantar em guerra, de realizar combates espirituais e de vencer as batalhas. Que ele se transforme em um homem que vai dar alegria ao Senhor, que vai cumprir o teu chamado, vai cumprir as missões que o Senhor atribuirá a ele. Que da sua boca saiam palavras proféticas, que a sua casa seja tocada pela vida dele, e que em tudo ele venha te agradar, e até nas crises e fraquezas e lutas seja para a honra e glória do teu nome e felicidade dele, para que ele possa aprender e que ele possa romper
com todas as muralhas e barreiras. Nós consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o apresentamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz amém. Está ungido. Posso crer no amanhã, porque não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. A unção está profética aqui, ó, o nome de outro anjo, Gabriel. Gabriel. A unção hoje desceu na vida desses carinhas, hein? 2 homens. Eu desfaço toda palavra de maldição que foi liberada sobre ti quando tu estavas ainda no ventre da tua mãe. Falaram que você nem ia nascer e você veio. E eu quero liberar essa noite, que do mesmo modo que você veio, você vai crescer e romper, e você terá a palavra em tua boca, a palavra profética, a mensagem de Deus. Você vai ser o mensageiro dele. Que esse nome que foi colocado de Noé e Gabriel represente 2 virtudes na tua vida: de um conquistador e de um mensageiro que vai transmitir essa palavra, começando pela tua casa. Você vai tocar a vida de familiares que você nunca nem imaginou, que nunca vieram nem em igreja, mas Deus te usará para tocar a vida deles. Serás para alegria e tristeza de muita gente, mas na presença do Senhor você vai caminhar e se estabelecerá. Eu te abençoo e eu te consagro em nome de Jesus de Nazaré. Jesus, nós abençoamos esta igreja, que sobre cada um seja estabelecida uma semana de bênção e de paz. Sobre cada um dos filhos e filhas, Senhor, que aqui se encontram, desta casa, onde estiverem, que o Senhor os alcance, que esse despertar para se viver um novo tempo e uma nova história seja estabelecida aqui e agora em nome de Jesus. Diga amém. Deixa eu te contar algo aqui. Algumas pessoas têm me procurado falando assim: pastor, eu gostaria muito de trabalhar na igreja, em algum ministério. Irmãos, há vários. Se você acessar o nosso aplicativo, você vai encontrar lá 8 ministérios que você pode servir: som, iluminação e projeção, oração, estacionamento, segurança, kids, vários outros. Então você deve nos procurar para a gente te encaminhar, para você começar a servir também nesses ministérios, a se aproximar, ensaiar, compreender, viver e a gente dando direção, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus.